Opa, opa, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui com vocês, especialmente programa falando de música. Olha, toda quarta-feira, 9h30 da noite, aqui no mtm.musica e também no canal do YouTube Assembleia de Deus Imperatriz, programa falando de música, levando para vocês muitos assuntos top relacionados à música. Olha, eu, como sempre, eu não posso começar esse programa sem falar dos nossos cooperadores, né? Que é ética, contabilidade, eficiência e competência em soluções contábeis. Master Grill, a melhor picanha do Brasil, Imperial Shop, na praça de alimentação. Você, ó, leva a sua esposa, a sua namorada para comer, merendar, lanchar, hambúrguer, olha, coisa top. E tem promoção chegando aí, pessoal, tem promoção chegando. Também da Mamãe Babies e Kids, Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Você vai encontrar roupas para crianças, muito a ver com você e muito a dizer sobre você. Então, meu querido, você encontra Touch no GV, Shop GV, aqui em Imperatriz, no Imperial Shop primeiro e segundo piso, no Tocantins, uma loja super agradável. E você também que está agora em Açaí do Dia, também você tem um acesso agora a Touch. Você não precisa mais vir aqui em Imperatriz. Basta você ir no Supermercado Mateus ou no Mix Mateus em Açailândia, você vai encontrar Touch Perfume. Pessoal, e você quer trocar o seu smartphone, quer trocar seu celular, não sabe onde comprar, pessoal, e trocar? Olha só, NL Importados, o melhor preço é lá. Procura NL Importados, dá uma procuradazinha no Instagram aí, mas depois da live, agora não, depois da nossa transmissão, você dá uma acessada aí, tá bom? Procura que você vai encontrar várias informações, várias opções, smartphone com preço, olha, muito bom. Ok, pessoal? Então, olha, hoje nós iniciamos uma série de transmissões de programa com o tema música e teologia. Nós esperamos, através desse programa, chegar a vocês informações. E eu convido todos vocês que estão aí no Instagram, né, mtm.musica, e também no YouTube, que você fique ligadinho conosco, tá? E também já vai deixando as suas perguntas, suas respostas, tanto no YouTube também como no Instagram, tá? Eu creio que vai ser uma bênção hoje nosso programa. Isaac, que sempre está aqui presente conosco, seja bem-vindo. Já é nosso companheiro aqui de carteirinha, né? Assiste todas as quarta-feiras, Rivane, né? A paz do Senhor. Fique aí, mande um aviãozinho aí para os seguidores, para a gente multiplicar essa quantidade de pessoas que estão nos assistindo hoje, beleza? Então vamos, né? Olha só, pessoal, hoje eu tô com uma pessoa mais do que especial, um convidado mais do que especial, pessoal. Ele é meu amigo, pastor Jabson. Paz do Senhor, meu pastor. O senhor, meu irmão Arão, tudo bem com você? Bom demais, e essa alegria contagiante do senhor, a gente olha assim pro senhor. Já passou hoje à noite, ó, nós somos 9 horas, 9h30, já é 9h30 mais ou menos, e já é 9h50, o pastor já pregou hoje e tá aqui junto conosco para compartilhar do conhecimento dele nessa felicidade, né, pastor? Amém, meu irmão, estamos aqui juntos para servir ao Senhor, e assim espere em Deus que nós possamos ser produtivos nessa noite, falando sobre esse tema, que é muito bom e importante, que é sobre música e teologia. Olha só, olha, já sentiu a pegada, hein? Olha, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, não, mas o que um pastor tá fazendo aqui? Calma. Pastor Jabson também é músico, baterista, tocou não, que é isso, toca ainda, né? Tocou na Redmido, toca na Redmido, tem um super projeto com a galera de batera. Pessoal, só vocês participando, em breve nós vamos trazer ele aqui para falar especificamente desse projeto, que é o Drunes, né, pastor? Isso, é um projeto que a gente desenvolveu mais ou menos uns 10 anos atrás, sim, onde nós juntamos os bateristas da nossa região, os bateristas da igreja, e começamos a tocar em praça pública. A primeira vez que nós fizemos, nós tocamos na Praça Mané Garrincha, juntamos 8 bateristas. E o projeto foi ganhando uma dimensão maior. E assim começamos a tocar na segunda vez, já tínhamos 30 baterias. Sendo que no último nós realizamos 2019, nós já conseguimos colocar 66, mais ou menos, 66 baterias tocando simultaneamente. É uma maneira de a gente levar a palavra do Senhor através da bateria.
E assim como o Arão já falou, nós tocamos há algum tempo esse instrumento que é muito bom, muito maravilhoso. E assim, cresce na ideia, na mente da criança, e é por isso que é muito importante o pai e a mãe colocar isso na mente da criança, o desejo de aprender música, o desejo de tocar. Eu me lembro que eu comecei a tocar na época que ainda era no vídeo aula, e que você tinha maior dificuldade para poder ter acesso às videoaulas. Comecei a tocar mais ou menos com meus 9 anos de idade na igreja, e assim, graças a Deus, muitos anos tocando bateria, e depois aprove o Senhor nos chamar para o ministério pastoral. Estamos aqui hoje como pastor e músico também na casa do Senhor. Olha aí que coisa linda. Sentiu aí? Ó, hoje, falando do drums aí um pouquinho, o último drums foi quantas matérias, mais ou menos? Na média, foi mais ou menos na média de 66, 67 baterias, mais ou menos, 2019. Olha só, 66 bateristas tocando simultaneamente. É o maior encontro de baterias do Maranhão, esse encontro nosso nós fazemos. E é interessante que a princípio foi uma ideia de, vamos assim, só uma ideia de juntar as baterias e tocar na praça. E hoje a gente consegue juntar bateristas de Açailândia, de toda a região. Sim. E não só bateristas evangélicos, também com bateristas não evangélicos também, num único propósito que é de adorar o Senhor e tocar à vontade nosso instrumento em praça pública. Olha só que legal, viu, pessoal? Olha, fica ligadinho nas redes sociais, fica ligadinho também aqui no MTM, que assim que eles postarem, nós vamos estar compartilhando com vocês e quem sabe trazer até eles aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto mais ainda, né? Porque eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que soma conosco, soma com a musicalidade Imperatriz. Amém? Mas, entrando no nosso assunto de hoje, que é música e teologia, né? Nós temos que entrar logo por aí, né? Né, Jabson? Vamos que vamos, né? Bora. Olha, existe, Jabson, eu sei que muitas pessoas hoje já têm essa informação, muitos músicos já são informados, graças a Deus, viu, produção? Graças a Deus, produção. Muitos músicos já são informados, não são desinformados, mas ainda tem uma galera que sempre vai entrando nesse novo nicho da música e tem a dificuldade de separar adoração e louvor, né? Então eu queria que o senhor definisse adoração e louvor. É a mesma coisa? Tem alguma diferença? O que diferencia um do outro? Fique à vontade. Aqui nós estamos falando no programa, falando de música, é com o senhor. Fica à vontade, você está na sua casa. Amém, muito obrigado. E o bom de conversar sobre esse tema, que são duas áreas que eu muito gosto, que é sobre música e teologia. Sim, top. São áreas que para mim são essenciais na minha vida. E falar sobre elas para mim é como algo natural, que eu tenho sempre prazer de falar sobre isso. É interessante observar que a adoração e louvor, elas são diferentes. A adoração era numa visão maior e o louvor ele faz parte, vamos dizer, um subconjunto da adoração. Quando nós olhamos para a Bíblia, para os textos bíblicos, nós vemos que a adoração ela está muito além do que somente o cantar. A adoração está muito além somente da parte musical. A adoração é um estilo de vida. Nós vemos que biblicamente a adoração é quando eu sirvo ao Senhor, aplicando tudo aquilo que Deus quer através da sua palavra na minha vida. Então a maneira como eu vivo, a maneira como eu estou conectado com Deus, na minha comunidade, na igreja, no meu trabalho, na minha família, no meu modo de falar, no meu modo de viver, é uma adoração. Eu adoro a Deus tanto dentro do templo, como também fora do templo. A adoração não está condicionada somente ao templo, somente à comunidade, não. Eu adoro na comunidade e eu também adoro fora da comunidade dos santos. Eu vivo uma vida de adoração. Isso que é adoração. A adoração ela faz parte, vamos dizer assim, desse contexto maior de viver do cristão. O cristão ele é um adorador pelo estilo da sua vida que ele vive aqui na terra. Uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Como a Bíblia vai dizer lá, a Bíblia vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não tem como o ser humano ver o Senhor se ele não for santo. O louvor, a palavra louvor ela vem do hebraico, que significa elogios, ou seja, elogios a Deus. Então o louvor ele faz parte da adoração, e o louvor ele é a maneira como eu me expresso através da música, através do cântico, para adorar a Deus, elogiar a Deus. Então louvor é quando a congregação se reúne e canta o louvor a Deus através dos instrumentos, através das suas vozes, através dos gestos, porque tudo isso é o louvor. Então o louvor ele faz parte, ele é um subconjunto da adoração. A adoração é um contexto maior. E o louvor ele tem esse propósito. Ele não é um elogio a Deus, não é elogio à personalidade própria, e não é elogio à estrutura, ele não é o elogio ao homem, não, ele é um elogio a Deus. Quando eu louvo, eu tenho que entender que eu tenho que ter o único propósito de exaltar a Deus, de adorar a Deus com o meu cântico, de falar da sua grandeza, de falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia
e do seu poder. Então, trazendo em âmbitos gerais, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, porque nós somos cristãos, e o que nos norteia é a palavra do Senhor. O que norteia o cristão não é algo externo, não é algo além do que a Bíblia diz, não. É o que a Bíblia diz, é que nós nos norteamos, e pela Bíblia nós podemos ver essa diferença, sendo que são conjuntos no seu, assim, na sua especificidade, diferentes, mas que se relacionam com o outro. Bênção de Deus. Uma pergunta para o senhor, já dentro desse contexto da adoração. Parece, até mesmo lendo a Bíblia, que existe uma diferença da adoração no Velho e no Novo. Tem essa adoração? Se tiver, qual é essa adoração? Qual é essa diferença? O que torna diferente, se tiver diferença, entre a adoração do Velho e a adoração do Novo Testamento? E por que essa diferença? O que é pontual para fazer essa diferença de uma para outra? Por favor. É interessante nós observarmos isso, porque você percebe, existem algumas heresias que também ganham uma roupagem nova hoje, que querem separar o Antigo do Novo Testamento. Não, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, como também o Novo Testamento é. A mesma inspiração, a mesma autoridade, a mesma infalibilidade que o Novo Testamento tem, o Antigo Testamento também tem. E é interessante quando nós observamos no Antigo Testamento, Deus ele sempre se preocupa em relacionar com a sua criação. Sim. A Bíblia nos chama a humanidade, o homem, a criatura, vamos dizer, a coroa da criação de Deus. O homem ele é a coroa da criação de Deus, o homem é uma criação de Deus diferente das demais. Porque só o homem tem aquilo que os outros não têm, que é o espírito de vida. O homem ele tem um espírito que é aquilo que leva ele para adorar a Deus, é o homem. Então você observa que Deus já procura lá no jardim do Éden, coloca o homem lá, e todo o tempo na virada do dia vai ter com ele. O texto vai dizer isso. Agora o homem no seu pecado, ele decide se afastar de Deus com o seu pecado. O que acontece? Mas mesmo assim, Deus ele sempre se preocupa em se relacionar e ter comunhão com o seu povo. Ele chama Abraão e diz para Abraão, agora eu vou fazer de ti vai sair o meu povo, e de ti vou fazer o povo escolhido para mim. Vamos dizer assim, ele cria a nação de Israel. A nação de Israel Deus cria como modelo daquilo que ele quer que toda a humanidade seja, que é o modelo de povo exclusivo seu e que adora somente ele, que ele governa esse povo. E quando Deus cria a nação de Israel, Deus coloca lá, depois que o povo já saiu do Egito, coloca o tabernáculo. E no tabernáculo ele institui os sacerdotes, um sacerdote e os levitas para que possam servir a ele. Quando Deus institui a nação de Israel, Deus coloca 12 tribos, e dentro dessas 12 tribos tem uma que Deus disse, essa tribo não vão ganhar terra na herança, essa tribo não vai fazer nada até os 25 anos. Um homem poderia trabalhar na carreira que ele quisesse fazer, sim, mas a partir dos 25 anos de idade, ele está somente exclusivamente para o serviço de Deus, para o serviço do templo, que eram os levitas. Sim. Então os levitas trabalhavam nessa parte administrativa. Então tinha toda essa parte que incluía na adoração. E quando Davi, ele chega, Davi ele faz agora vamos dizer assim, uma modernização na adoração a Deus. Quando você observa até Davi, a adoração a Deus era feita através dos sacerdotes, também o povo adorava a Deus. Mas o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício, aquele que fazia, vamos dizer assim, a espécie do culto, e não tinha instrumentos de louvor, não tinha instrumentos, e também não tinha, vamos dizer, esse cântico como nós temos hoje. Sim. Quando Davi ele vira rei de Israel, Davi era aquele rei extraordinário de Israel, ele é o melhor rei da história de Israel. Ele torna Israel forte tanto politicamente como economicamente, e também Davi, ele adiciona na adoração a Deus, no templo, os instrumentos musicais. Sim. Ele começa a introduzir os instrumentos, ele começa a adorar a Deus. É interessante que Davi, ele adorava a Deus de uma maneira diferente. Quando você vai ver que ele se alegra com a presença de Deus na arca, ele começa a dançar. Sim. Então introduz a música, os instrumentos, a música ao culto ao Senhor. Quando nós vamos ler os salmos, nós vamos ver que os salmos eles são uma maneira de louvar a Deus, como todo cristão deve fazer, que são os salmos. Ele vai dizer lá 150, louvar com todos os símbolos adicionais. Sim. Ele vai dizer as mais variadas formas de adorar a Deus com os instrumentos. Sim. Então, esse louvor era dessa maneira. Davi, ele coloca os instrumentos. Então, o povo adorava a Deus através daquele líder sacerdotal. E também o povo tinha, vamos dizer assim, a sua maneira de adorar a Deus, que já é um pouco diferente quando chega no Novo Testamento. Calma aí. É muita informação, produção. Vamos devagar, que nosso povo aqui é um povo muito top. Olha, viu aí, pessoal, pegar ali o negócio aqui é outro nível. Marcelo aí está na nossa live. Seja bem-vindo. Marcelo, nosso flautista aí. Seja bem-vindo. Todas as quarta-feiras, Marcelo, aqui 9h30 da noite, nós estamos no projeto falando de música.
né? A Jusce Silva tá aí junto, Isaac. Também tá o Jailson, né? Jailson Lima. Isso, tamo junto, Jailson. Aí pro Felipe. E muitas pessoas estão entrando. Pessoal, vamos mandar o aviãozinho pros companheiros, né? Vamos aí mandando o aviãozinho. Eu tô mandando aqui o meu. Você manda aí o seu. E vamos compartilhando aí. Vou mandar até pro Jair Bolsonaro aqui. Eita glória, ver se ele assiste a live conosco. A gente vai fazendo, né? Opa, Jailson, é isso aí. Rapaz, aqui só não passa se a gente não vê, Jailson. Seja bem-vindo. Pastor Jabson, é muita informação, vamos devagar. A gente precisa pontuar. Por exemplo, heresia. O que é considerado uma heresia? Porque tem pessoas que estão nos assistindo que às vezes não tem essa informação. E também se perde. Né? A gente precisa bater esse martelo porque daqui para frente nós vamos ouvir bastante as pessoas falando heresia, heresia. O que seria uma heresia, né, dentro do seu entendimento e à luz da Bíblia, se eu posso dizer assim, por favor. Em relação à heresia, vamos dizer assim, trazendo um sentido mais comum, a heresia seria algo equivocado em relação à Bíblia, vamos dizer assim, para não usar um termo mais forte, né? Seria algo equivocado em relação à Bíblia, um pensamento, um ensino, ou uma distorção em relação àquilo que a Bíblia diz, trazendo para o âmbito teológico, que é onde nós estamos conversando. Então você observa que nós temos que ter cuidado com essas heresias. Heresia tanto na pregação, falsos ensinos, Sim. falsos pensamentos, distorções daquilo que a Bíblia diz, como também no louvor. Sim. É que nós estamos falando. E é interessante que o louvor, às vezes, ele tem uma força, a música, como nós sabemos muito bem disso, a música ela tem uma força que, às vezes, até onde a mensagem não chega, a música ela chega. Sim. Lutero, ele dizia assim, olha, o que fez a reforma protestante ganhar tanta dimensão não foi as 95 teses que eu preguei na Catedral de Wittenberg. Foram as 35 músicas que eu fiz a composição delas e espalhei elas para todo mundo. Olha aí. Ou seja, a música era vai distante. Lutero também dizia assim que a música ela precisa ser um sermão sincero. Então a música ela tem que falar das verdades de Deus, trazendo no âmbito teológico, no âmbito da igreja. Ela tem que falar aquilo que a Bíblia diz. A música ela deve conter algo que é relacionado à palavra do Senhor Jesus. E quando se fala no louvor, quando se fala em relação ao cântico, o cântico na igreja, o louvor na igreja, ele deve ter esse elemento bíblico, que não venha dar brecha para heresias, que não venha dar brecha para aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Top. Pastor, vamos pincelar um pouquinho mais. Um tipo de heresia que sempre acontece. Assim, volta e meia o pessoal... Um exemplo só para a gente entender melhor, né? Para as pessoas compreender do que nós estamos falando. Que às vezes a gente começa a cantar e às vezes está cantando uma heresia e não sabe, né? O senhor teria uma bem prática que o senhor vê sempre que acontece, em volta e meia, sai uma heresiazinha. Quem tem que policiar, né? As pessoas às vezes pecam por falta de conhecimento, né? E o programa Falando de Música está aqui para ajudar as pessoas a não pecar, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né, irmão? Nós temos que... Porque, assim, às vezes isso é um assunto que também se torna, querendo ou não, polêmico, né? Sim. Então, por exemplo, tem muitos hinos que quando você ouve, às vezes ele traz um pensamento equivocado a respeito de Deus. Sim. Ou intencionalmente, Sim. ou não assim, intencionalmente. Por exemplo, vamos dizer um hino básico. A gente cresceu cantando ele. Na presença dos deuses a ti cantarei. Ou seja, Sim. eu não estou na presença dos deuses para cantar o Senhor, né? Assim? Sim. Não é que é uma heresia, vamos dizer assim, não. Mas quando o salmista escreve esse salmo, na presença dos deuses vou cantar a ti, eram os deuses daquela época, né? Sim. Então quando eu canto hoje, perde um pouco da conotação do que era realmente quando foi escrito. Por exemplo, você tem hinos, por exemplo, ensino já é mais conhecido, onde vai dizer assim, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Vamos dizer assim, torna-se um louvor onde coloca o homem maior evidência do que o próprio Deus. O que a Bíblia diz lá em Isaías? Que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Sim. Por que Deus ele virou as costas para Jesus quando Jesus estava na cruz? Não foi só por causa do sofrimento de Jesus Cristo, não foi só por causa que Jesus Cristo apanhou, foi porque também ele se tornou pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus na cruz ele se tornou maldito, além de se tornar maldito por nosso pecado, porque também ele foi crucificado no madeiro. E lá no Antigo Testamento vai dizer que quem morresse, vamos dizer assim, no madeiro, é considerado maldito. Então Deus ele odeia o pecado. Deus ele não suporta o pecado porque ele é terrivelmente santo, vamos dizer assim. A Bíblia diz que Deus ele é santo. Então eu tenho que entender, muitas das vezes, policiar naquilo que eu estou cantando, que eu estou ouvindo, que eu estou reproduzindo.
Porque assim, não estou querendo dizer que quem faz isso é digno do fogo do inferno, essas coisas, não. Sim. Mas é o que a gente pode se policiar melhor, conhecendo, como você mesmo disse, a Bíblia diz, o meu povo perece, porque ele falta conhecimento. Mas isso às vezes reflete também, muitas das vezes, vamos dizer assim, o contexto de nossas igrejas. Sim. Onde nós temos, você pensa, nós temos um grande número de pessoas que não conhecem a Bíblia. Não conhecem teologia, tem aquela ideia de que teologia apaga o fogo, teologia não apaga o fogo nesse fio crente. Como tem um autor que vai dizer que teologia ela apaga o fogo estranho, mas não Sim. o fogo do Espírito Santo. Lógico. E teologia sem Espírito Santo, tem um autor que ele vai dizer que teologia sem Espírito Santo é fanatismo, perdão, teologia sem Espírito Santo é filosofia, e Espírito Santo sem teologia é fanatismo. Então nós precisamos dos dois. Então aquilo que eu canto, ele deve expressar aquilo que realmente é verdadeiro a respeito de Deus. E a música ela tem esse poder, porque aquilo que às vezes eu não consigo falar, eu não tenho conhecimento de falar, a música ela chega e exprime aquele sentimento que às vezes eu não consigo falar. E a música, quando ela é feita, é por isso que nossos compositores, quanto mais conhecedores da Bíblia são, melhores hinos podem compor, com inspiração, com oração, com a graça do Senhor. Nós cantamos e podemos adorar o Senhor da maneira como Ele se agrada. Top. Então, assim, resumindo, seria... vamos escolher os hinos que tem Cristo no... Isso. É o alvo, né? Cristo é o centro. Tudo para Ele. Tudo para Ele, porque, assim, não quer dizer que toda vez que eu for cantar, eu tenho que cantar versículo por versículo. Não, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cantar aquilo que não está em confronto com a Bíblia Sagrada. Sim. Eu não posso cantar o que está em Bíblia. Ainda mais pode fazer a emoção que for. Sim. Por exemplo, se a emoção fosse validade de adoração, essas músicas que são chamadas músicas seculares, vamos dizer assim, músicas seculares, elas produzem emoções, elas produzem choro, elas produzem tristeza, produzem alegria. Agora o louvor ele é muito mais do que isso, porque o louvor ele deve produzir a adoração a Deus, o cantar a Deus. E eu tenho que falar aquilo que a Bíblia fala, eu tenho que cantar aquilo que a Bíblia comenta, porque eu fazendo isso, eu estou adorando a Deus da maneira correta. Por exemplo, por que eu gosto muito, não é aqui sendo saudosista e nem sendo crítico dos hinos atuais, mas por que eu gosto muito dos hinos antigos? Eu gosto muito dos hinos antigos. Sim. Porque são hinos que falam mais ao meu coração do que os hinos mais recentes. São hinos que falam, por exemplo, você pega muitos hinos antigamente falavam muito do céu. As pessoas cantavam muito sobre o céu, hoje não cantam mais. Por quê? Porque parece que a perspectiva de muitos não é mais com o céu, é com aqui na terra. É por isso que cantam vitória, recebe vitória, muita vitória, poder para ti, faça isso. Deus está aí só para te fazer vencer e ser feliz. Mas observe que a esperança nossa não é aqui, como a Bíblia vai dizer. Se nós tivéssemos nossa esperança só aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo vai dizer isso, né? A nossa esperança é na eternidade. Então, os hinos que são cantados, que são com letras mais profundas, teologicamente, profundas biblicamente, que não anula a experiência do cantor. Porque o cantor também tem a sua experiência. Mas é uma experiência em conformidade com a Bíblia Sagrada. Sim. Bênção de Deus. Olha, eu quero aí colocar em evidência aí Rodrigo Chaves, Carolina, Maranhão. Seja bem-vindo, Rodrigo. Compartilhe o link aí do YouTube aí com os companheiros, né, que é uma bênção estar aqui com o pastor. Também aqui no Instagram, Jailson, forte e edificante. É isso aí, fique conosco. Irmã Rosário também está junto, Maestro Jânio. É isso aí, compartilhe mais com os colegas aí que vai ser uma bênção. Tá, vamos para frente, vamos seguir. Dentro da tua palavra, falando sobre adoração no Velho Testamento, tu falou que teve a tribo dos levitas. Por que Deus teve esse, vamos dizer assim, esse cuidado, esse tratar direcionado? É possível a gente entender isso à luz da Bíblia? Porque Deus, simplesmente porque Ele quis. Não, eu vou pegar essa galera aqui, deixa essa galera pra cá, deixa ela aqui que elas são minhas. Vocês aí dão um jeito de ser minha. Como é que é esse negócio, pastor? Diga aí. Não se liga pelo jeito que eu quero falar, não, porque a gente tem que falar no brasileiro aqui, senão o povo aí fica estranho, né, produção? A produção aí quer saber de outra coisa. Tem gente aí que tá ligado, mas tá ligado no outro celular. Produção? Eita, produção, vou orar, viu, pra esse time. Vamos lá, pastor. E aí, pastor, o que o senhor diz? Deus, quando ele, vamos dizer assim, ele estabelece a tribo dos levitas, né? Ele mostra para o povo de Israel um modelo de exclusividade que ele deseja também, de servidão, de amor. E os levitas, por exemplo, como eu falei, só trazendo mais uma pincelada, trabalhava, quem era da tribo de Levi não tinha herança, ele não herdava nenhuma terra, não trabalhava em outra função até os 25, 23 anos de idade. Alguns historiadores eles vão divergir sobre a idade correta. Mas quando chegava a essa certa idade, os homens raspavam a cabeça, trocavam as vestes e iam servir
100% integralmente no templo. E as outras tribos, elas eram responsáveis por manter financeiramente esse pessoal que trabalhava no templo. Sim. Porque ele mostrava um cuidado, um zelo pela a casa de Deus, pelos utensílios da casa de Deus, vamos dizer assim, pela a obra de Deus, vamos dizer assim. Então os levitas, eles são esse pessoal, essa tribo, que são separados justamente e exclusivamente só para o serviço de Deus. E Deus, quando ele faz isso, que tudo que Deus faz, ele passa uma didática também para nós. Sim. Ele mostra um modelo onde ele deseja que as pessoas também sirvam a ele. Onde ele mostra que para as suas coisas, para o seu tempo, a sua obra, ele existe também um nível de zelo, vamos dizer assim, excelente. Que aí cai por terra, trazendo agora, vamos dizer assim, uma aplicação para o nosso contexto musical. Por exemplo, o cara, ele é músico. Sim. Eu quero trazer aqui um exemplo bem prático, né? Só para os irmãos entenderem. O cara, ele é músico. Ah, eu não vou ensaiar, não, eu não vou me preparar, não, porque é para Deus. Já que é para Deus, então eu posso chegar lá, cantar, fazer, porque é para Deus. Não, não é porque é para Deus que eu vou dar o meu pior. Para Deus eu tenho que dar o meu melhor. E esse melhor requer esforço, requer estudo, requer prática, requer amor, requer desejo e entender que está servindo a Deus. E o músico, ele tem esse papel. A música tem esse papel, não é de servir ao próprio ministério de música, é servir a Deus. Sim. É servir a comunidade. Que era o que os levitas faziam. Os levitas, eles serviam a Deus e serviam a comunidade dos santos, com seus serviços, com a sua obra, com a sua prática de vida. Então, por esse motivo que tem aquele versículo, aonde diz, olha, cada tribo vai ter suas recompensas, e os levitas, esses aí, eu sou a recompensa. Isso. Seria nesse sentido, isso. então. Deus mostra que o alvo deles maior buscar é o próprio Deus. Ou seja, eles não vão se preocupar com outra coisa, eles não vão se preocupar em fazer outra coisa, a não ser trabalhar para Deus, ou agradar a Deus ali no templo, no serviçal mesmo. Eles eram responsáveis pela administração da adoração, do sacrifício. Depois que surge já o contexto de Davi, responsável pela organização do culto, organização dos instrumentos. Então esse pessoal que ficava na parte, vamos dizer assim, na parte dos bastidores do templo. Boa, boa. Continuando, pastor, nós falamos do Velho Testamento e o Novo Testamento. A adoração no Novo Testamento. A adoração no Novo Testamento também, ela tem o louvor como uma parte crucial no culto. Sim. No culto. O culto também ele é praticado no Novo Testamento. Só que, é claro, com algumas, vamos dizer assim, atualizações que no Antigo Testamento não tinha. Por exemplo, os cristãos agora, muitos deles não tinham mais acesso ao templo. Então, quando você vê lá em Atos, a primeira igreja que surge, cristã, vamos dizer assim, começa na casa de Lídia, uma irmã que acolheu os cristãos, tinha uma casa grande e conseguiu acolher os irmãos começaram as suas reuniões. Então, quando eles começam a adorar a Deus, eles começam a se reunir, e Paulo vai dizer até em Colossenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aí. Então, o que é que chama atenção agora no culto no Novo Testamento? Nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar que o culto tem alguns elementos do culto. E tem oração, leitura da Bíblia, cânticos, e também, no outro contexto, Paulo vai dizer na 2 Coríntios capítulo 9, também a oferta também. Então, oração, cântico, leitura da palavra, pregação e oferta. E o louvor agora, ele ganha vamos dizer, ele ganha uma dimensão mais congregacional. Sim. No Novo Testamento, observe que Paulo, nas cartas paulinas, ele vai orientar os irmãos a viver em comunidade, cantar em comunidade. Aos Hebreus também fala muito bem sobre isso, na Hebreus capítulo 12. Ou seja, agora o canto no Novo Testamento, ele é congregacional. O louvor no Novo Testamento, ele é no âmbito mais de toda a congregação, não fica só mais para um elemento só para uma pessoa só. Não, agora toda a congregação deve ser, vamos dizer assim, devem cantar. Por exemplo, trazer para o nosso dia de hoje, não existe essa barreira do mistério de música com a linha divisória e o público, não. Sim. Ali, o que acontece? O mistério de música, o grupo de louvor, vamos dizer assim, e alguns até entram em divergência sobre a questão de mistério de música ou não, mas aqui não é o caso. Mas o que acontece? O grupo de louvor, aqueles que conduzem o louvor, eles são aqueles que vão conduzir a igreja a adorar a Deus através do louvor. Não é um show, não é uma apresentação particular. O culto, no momento, por exemplo, eu sou um baterista. Eu quero encaixar aqui agora esse só de bateria no culto. Quando eu for tocar esse sino aqui agora, eu quero encaixar. É bom para adorar a Deus, mas na hora do culto, ele vai ter aquela servidão toda para edificar a comunidade, ou vai somente ser algo para valorizar o meu dom, a mim próprio, e esquecer de Deus?
Isso é uma boa pergunta. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu quero, sabe se eu estou querendo deixar Deus aparecer, ou sou eu, a minha técnica, a minha... Eu posso fazer isso numa live, eu posso fazer isso em outro ambiente, mas no culto eu tenho que entender que no culto, quem deve aparecer no louvor é Deus. Sim. Então os meus instrumentos, o meu instrumento que eu toco, a banda ela toca em harmonia, para levar a congregação a cantar o Senhor. Então no Novo Testamento, o louvor ele tem essa conotação no nome do culto, um louvor congregacional, toda a igreja ela canta. Os irmãos se reúnem nas casas, se reúnem nos templos para fazer o quê? Louvar a Deus. É interessante que a igreja tinha esse senso de comunidade. Não é assim? Você vai ver em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles iam na comunhão no partir do pão, na oração, e todo dia eles estavam no templo. E aqui tem uma questão que é interessante. Quando você ora no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você não vê nenhum dos irmãos, nem no Antigo Testamento, que já era a cultura judaica mais forte, que eram os judeus, e nem no Novo Testamento que tem judeus, como também cristãos, eles não vão para o templo para receber bênção. Eles não vão para o templo para poder pedir. Não é que o pedir está excluso, não, está incluso também, que eles também pediram adoração ao Senhor. Mas eles vão exclusivamente para adorar a Deus, tanto no Antigo como no Novo. E aqui cai por terra a ideia de que o culto ele deve ser feito para mim. Não é para a pessoa. Não é para a pessoa. Aí o cara diz assim, não, eu fui para o culto e não gostei porque não me agradou, não me agradou o louvor, não me agradou a pregação, não me agradou, nada hoje me agradou. Mas foi com o pensamento errado. Isso é um fiasco, né? É um fiasco porque o culto não é para ele. O culto não é para mim. Eu não vou para assistir o culto, eu vou para adorar a Deus, eu vou para cultuar a Deus. Então eu tenho que entender, e é interessante você observar, abrindo parênteses. Sim. Às vezes o cara ele passa o dia todinho, ele consome o que não deve, vê o que não deve, fala o que não deve, ouve o que não deve, está em ambiente, vamos dizer assim, que não triste nem na Bíblia, nem canta. Aí quando chega no culto, o ministério de louvor, o grupo de louvor passou o dia todinho se preparando, ensaiando para cantar o Senhor, orando, Sim. jejuando. O pregador passou o dia todinho orando, preparando. Vão cantar, vão pregar. Aí o cara que não teve, vamos dizer assim, não teve nenhuma comunhão com Deus durante o dia, eu não gostei. Ainda sai com a razão. Não gostei, não serve, tá vendo aí? Eu não gostei não, isso aí é porque a tá ultrapassado, ou seja, é a ideia equivocada, que é o sentimento egoísta, o culto não é para você. O culto é da comunidade para o Senhor Jesus. É verdade. E sai zangado e não paga nem a pizza, né? Então. Se fosse menos pagar a pizza, né? É, produção, menos a pizzazinha, né? Mas nem isso não paga. Eita. Aí fica difícil. Aí fica difícil, meu irmão. Fica difícil. Vai orar, meu filho, vai jejuar e não precisa nem pagar a pizza, né? Você vai sentir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, ainda falando sobre o Novo Testamento, é impossível a gente falar da adoração no Novo Testamento e não se apontar para aquele encontro, para aquele diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre esse encontro que o Senhor fala para ela, que não é no templo, não é no monte, que é a adoração, agora é em espírito. Eu queria que o senhor falasse, pincelasse isso aí para nós, para a gente ficar bem alinhadinho sobre essa base teológica que o senhor tem para contribuir conosco, porque eu falo assim, pessoal, música sem teologia, olha, é duvidoso, viu? É complicado. Então, pastor, por favor, fale para nós. Isso que você pontuou é interessante, porque assim, não tem essa diferença de música para teologia. Sim. Não, música e teologia tem que andar em conformidade todo o tempo. E o que é interessante quando você observa nesse texto que você falou lá em João capítulo 4, versículo 23, é uma das poucas coisas, se não for vamos dizer assim, uma das 3 coisas que a Bíblia fala que Deus procura. Sim. Você não vê a dizer que Deus procura um dizimista, um pregador arauto de Deus. A Bíblia diz que Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores, ou seja, os seus adoradores. Porque o que acontece? Esse diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, o texto vai dizer que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas por quê? Porque além de ser uma região, assim, vamos dizer, uma espécie de caminho mais curto, também Jesus sabia o que ele ia encontrar lá. Jesus encontra essa mulher samaritana e já mostra pelo contexto que João vai escrever esse texto, que essa mulher, ela não era uma mulher, vamos dizer assim, de boa índole da sociedade naquela época, né? O horário que ela vai pegar água no poço, o horário que ia as mulheres que não tinham marido, que eram as mulheres consideradas adúlteras. E ela vai lá, Jesus chega e tem esse diálogo, começa a ter esse diálogo com ela. Jesus está cansado da viagem, os discípulos foram para a cidade, e Jesus fica lá e chega para eles, me dá de beber. Ela vai dizer, não, como é que tu me pede de beber, sendo que sou uma mulher samaritana e tu és judeu? Porque os irmãos vão lembrar que os judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Lá em Reis vai explicar quando iniciou essa rixa. Que foi quando os samaritanos introduziram a adoração a Deus, alguns elementos pagãos.
Então, eles começaram, e é interessante que a gente tem que ter cuidado com isso até hoje, né? Sim. Não introduzir elementos na adoração a Deus pensando que só porque tá dando certo, é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Por exemplo, eu não posso pegar uma música secular, Sim. que o cara criou com o propósito de vender, propósito mercadológico, ou até propósitos morais, outros propósitos que não vêm ao caso, e somente substituir a letra e colocar Jesus e dizer que aquele está adorando a Deus. Isso é um equívoco. Eu posso usar os ritmos. Não tem essa ideia de ritmo, ritmo tal é do diabo, ritmo tal é do Senhor. Não existe isso. Essa dicotomia não existe. Agora o que acontece? Eu tenho que entender que eu não posso copiar o mundo, mas eu posso fazer o que? Adorar a Deus com as ferramentas que eu tenho. Então os samaritanos introduziram a adoração a Deus alguns elementos pagãos. E os judeus, eles criaram essa rixa com o samaritano. Não, você não sabe adorar a Deus, não. Só que sabe adorar a Deus é a gente. Você não sabe adorar a Deus. E então ela faz isso para Jesus. Como é que tu me pede, sendo tu judeu, vem pedir para mim que sou uma samaritana? Jesus vai dizer, não. Se tu soubesse que tá te pedindo beber, tu daria mais água. Aí ele vai dizer, olha, pois eu sei, parece que tu és profeta. Parece que eu estou conhecendo que tu está falando. Jesus vai dizer, olha, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida. Aí ela vai dizer a Jesus para a mulher, Senhor, dá-me dessa água. A mulher dizendo para Jesus, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise vir aqui buscar isso. Jesus, vai, chama teu marido e vem aqui. Jesus, quando ele fala isso, ele toca justamente naquilo que a mulher tinha, vamos dizer, seu ponto fraco. Aí Jesus vai dizer a ela, não tem marido. Jesus vai dizer, tu disseste mesmo, não tem marido. Já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. Quando Jesus fala isso para ela, a mulher vai dizer, olha, Senhor, vejo que tu és profeta. Porque era algo que talvez ninguém conhecia, que só ela conhecia, mas Jesus mostrou que conhecia. Aí vai dizer, olha, nossos pais adoravam neste monte, que era o monte de Gerizim. Vós, então, ou seja, vós que são judeus, dizei que deve se adorar em Jerusalém. Ou seja, qual é o lugar que nós devemos adorar? É no Monte Gerizim, que era onde os samaritanos adoravam, ou é em Jerusalém, onde você diz que deve ser adorado? Aí Jesus vai bem, vai dizer, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceu, ou seja, tem como a pessoa dizer que adora, mas não está conhecendo que está adorando. Sim. Jesus deixa isso bem claro. Nós adoramos e conhecemos porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está dizendo para ela, independentemente do monte, seja Gerizim ou em Jerusalém, o que importa é que o Pai conhece aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração não está condicionada somente a um lugar, ao templo. Mais uma vez vem aquela ideia da primeira pergunta que foi feita sobre adoração e louvor. Sim. A adoração não está restrita somente ao ambiente, somente ao prédio físico. Não, a adoração está restrita à minha vida, como eu devo viver. Porque aquela mulher interessante, que você observar, que aquela mulher com aquele diálogo com Jesus, ela vai perguntar assim, onde é que eu devo adorar? Gerizim, Jerusalém. Jesus vai dizer, como é que tu vai adorar assim, tu tem 5, mas já teve 5 maridos e o que tu tem não é teu? É bagunça. Jesus vai bem nela, Jesus vai dizer, como é que tu quer adorar com a vida desse jeito? E deixa um ensinamento para nós. Deixa um ensinamento para nós, que não é só cantar. Não é só dizer que cantar, não é só sentir emoção. Não é só rolar no chão, não é só... É como é que está a minha vida. Como é que está meu coração? Porque vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? A música, ela vai na mente, no coração, né? Mas o louvor, ele desce da mente para o coração, ele cria morar no nosso coração. E o louvor, Deus, ele conhece como está meu coração. Então eu posso cantar bem como for, eu posso tocar bem como for. Mas se no momento que eu estiver cantando para o Senhor, se o meu coração, minha vida não condizer com aquele louvor, Jesus vai dizer, eu não estou adorando em espírito, sim, que ele conhece o espírito, e nem em verdade, ou seja, eu estou mentindo na minha adoração. Eu estou cantando algo, e é interessante, tem um pastor que eu vi falando uma coisa uma vez, que eu achei interessante, assim, olha, os ímpios contam mentiras e os crentes cantam mentiras. Eita. Aí eu fiquei assim... Pegou pesado, ele não pegou não. Ele disse, os ímpios contam mentiras e os crentes cantam mentiras. Ele vai dizer assim, por exemplo, eu quero trabalhar para meu Senhor, eita, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinda do Senhor. Aí o pastor, no outro dia, marca o evangelista para 3 horas da tarde. Eita, não aparece ninguém. Ou seja, cantou algo que ele não viveu. Senhor, eu quero dar mais para ti. Senhor, por exemplo, canto, eu quero conhecer Jesus, eu quero mais conhecer Jesus. Mas não pisa no EBD e não pisa no culto de ensino. E não lê a Bíblia.
É verdade. Então como é que está dizendo que quer conhecer Jesus, sendo que não faz isso? É verdade. Olha, já pensou, José Silva, tu cantando no domingo e o pastor te chamando para evangelizar na segunda-feira? Rapaz, isso é complicado, né? E tem um princípio nisso aí tudo, né? Tem. Jesus ele mostra esse princípio. Jesus ele mostra que a adoração ela é em espírito e em verdade. Ele vai dizer, porque Deus é espírito. Sim. E o ser humano, ele tem essa capacidade de adorar Deus. Tinha um hino do Cícero Nogueira, bem antigo, que eu gosto muito de antigo, que dizia assim, olha, porque tu cantas ao passarinho preso. Sim. Aí o passarinho respondia, porque precisa meu Deus louvar. Mais ou menos assim, né? Sim. Ou seja, se os animais que não têm o espírito, como nós temos, eles precisam adorar a Deus, no cântico, no latim, no miau, em tudo eles adoram a Deus. A natureza, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que a natureza, ela glorifica a Deus e manifesta a graça de Deus, tanto para salvar como para condenar. Lindo. Então, como ser humano, Deus ele conhece o meu coração. Então, como ser humano, eu não tenho que adorar todo ser humano, ele já é adorador de nascimento. João Calvino vai dizer que o coração é uma fábrica de ídolos. Se ele não adora a Deus, ele adora outra coisa. Aí tem que procurar um trem. Se ele não adora a Deus, se diz que é ateu, mas ele adora a sua ideologia ateísta. Se ele diz que não adora a Deus, mas, por exemplo, você vai num país, por exemplo, numa Índia da vida, onde tem mais de 50 milhões de deuses lá que tem. O pessoal adora o rio, aquele rio Ganges, se não me engano o nome dele é rio Ganges, que é um rio totalmente podre. Mas adora. A pessoa, ela idolatra um jogador, uma personalidade de futebol. Por quê? Porque na sua essência ela tem esse desejo, esse sentimento de adorar. Sim. Então ele tem que adorar algo. Então quando ele não adora a Deus, por exemplo, nós ouvimos muito durante a pandemia, porque não importa o que o outro vai dizer, importa o que a ciência vai dizer. O que a ciência fala é verdade. Amém. Nós não somos negacionistas quanto a isso. Mas você observa que quando tiram Deus do cenário, coloca a ciência. Sim. Ou seja, então ao invés de adorar a Deus, está adorando a ciência. Porque o ser humano ele precisa de algo para ele adorar. Ele tem que adorar algo. Deus criou ele como um ser adorador. Quando ele não adora a Deus, ele substitui e coloca no seu coração um deusinho que nunca vai chegar à plenitude daquilo que Deus é no coração do ser humano. Olha só, que lindo. Olha. Seja bem-vindo, Gustavo Elorreca, né? Uma das primeiras vezes aqui junto conosco. Fique aí conosco, compartilha. Mande o aviãozinho para os seus 1 bilhão de seguidores, hein? Tamo junto. Tá, vamos para frente, vamos mandar. Ainda falando sobre esse diálogo que Jesus Cristo tem com a mulher samaritana, e a gente vê muitos ministrantes falando sobre que Deus procura, que Deus está à procura. Quando ele fala Deus está à procura, ele está se relacionando com de forma figurada, ou é porque ele procura, ou porque foi a forma que Jesus usou para que a mulher samaritana entendesse que estava faltando pessoas que adorassem em espírito e verdade. Qual é a tua compreensão nesse sentido de procura, né? Porque se Deus é onipotente, ele está em todo o ambiente, mas por que então Jesus fala para que ele está à procura? Tem pessoas que têm essa dificuldade de entender. Então, eu estou aqui com o pastor, top da galáxia, que vamos, né? Sério. Música e teologia, pessoal. Top da galáxia. Vamos lá. Só a graça de Deus mesmo. Hein? Eita, glória. Então o que acontece? Essa pergunta sua é muito interessante, muito bem feita. Aqui é uma expressão de linguagem que Jesus está usando com a mulher samaritana. Né? Porque como você mesmo bem disse, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então ele sabe de tudo, está presente em todos os lugares e ele tem todo o poder. Agora, quando ele fala que Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, é na ideia de que está escasso quem adora o Espírito em verdade. Que é o princípio que nós estamos falando aqui. Não é só adorar, mas adorar em Espírito e em verdade. Observe que é algo raro. Então, se Jesus está falando que Deus está procurando, é porque mostra que não é algo fácil de encontrar. Sim. Quem adora em Espírito em verdade. Não é algo fácil de encontrar. Porque, meus irmãos, nós temos que entender, você que está me ouvindo aí na sua casa, onde você esteja, que Deus, ele não é qualquer ser. Deus ele não é qualquer pessoa, Deus ele não é. E às vezes muitos cristãos têm uma mente egoísta e consumista de que Deus está somente para trabalhar para ele, Deus é um serviçal dele. Não, Deus ele é santo, ele é soberano, ele é poderoso, ele está acima de tudo e de todos. E Deus ele deve ser adorado da maneira como ele é. Da maneira como ele é. E eu tenho que adorar a Deus tanto na alegria como na tristeza. Eu tenho que adorar a Deus, entender que o meu louvor a Deus ele deve exprimir aquilo que eu de fato realmente sou e desejo de Deus. Sim. Por exemplo, não é que eu vou mentir no meu louvor, mas por exemplo, tem louvores que ele nos leva a falar
aquilo que às vezes nós nem tínhamos em mente em falar, mas o louvor que traz uma teologia equivocada a respeito do sofrimento. Olha, tu vai vencer, olha, sofrimento, hinos que reproduzem isso, sofrimento não é para cristão, cristão tem que ser poderoso, cristão tem que ser, que te viu passar na prova não te ajudou. Superman. Tem que ser Superman. Hinos que trazem teologias equivocadas. E que desfazem até o que a Bíblia já conta, desfazem né? o que a Bíblia fala. Por exemplo, vai dizer, olha, quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na besta, vai se arrepender. Aí você ouve uma música secular de uma banda que vai dizer que é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Aí é duro, né? Aí é duro. A Bíblia diz que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Aí pega um ímpio desse, faz uma música. Faz uma música dessa. Ainda vai dizer assim, deveria nós, né? Ainda vai dizer assim, e você tem que honrar seu pai e a sua mãe. E o hino vai dizer o quê? Baixa na plateia, quem te humilhou baixa na plateia, e você vai estar onde? No papo. Ou seja, brojando, se exaltando sobre aquilo. E quanto a Bíblia não fala isso? Se nós formos olhar por essa ótica desse pseudo louvor, vamos dizer assim, sim, pode ser uma música, mas um louvor não é. Nós formos olhar para a ótica dessa música, essa música vai contra, por exemplo, a Paulo. Quem foi Paulo? O maior perseguidor do cristianismo. Sim. Então era para Paulo estar na plateia e ver a igreja reinando. Mas o que Deus faz? Transforma Paulo do maior perseguidor para o maior pregador depois de Jesus chegar na terra. O homem que vai dizer assim, olha, eu não tive nada por valioso a não ser a minha vida e pregar Jesus Cristo e ele crucificado. Então o louvor ele tem que estar em conformidade com aquilo que nós conhecemos de Deus e com aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia nos mostra que os servos de Deus, homens valorosos e mulheres, também sofreram. E cantaram no sofrimento. Sim. Você pega os salmos são maravilhosos. Os salmos ali eles são a maior representação de como deve ser o cântico da igreja ao Senhor. Nós temos salmo de alegria, sim, nós temos salmo de tristeza, nós temos salmos de angústia, porque o Cristo ele canta na angústia, ele canta na tristeza e ele canta na alegria também. E você observa, nós temos nossos hinos da harpa. Nossos hinos da harpa, por isso eu sou muito apegado aos hinos antigos, porque nós temos hinos novos também, que são sim, excelentes na letra, sim, no conteúdo. Mas, por exemplo, você pega o nosso inário, que é a harpa cristã. Os salmos, eles são o inário dos judeus. É por isso que salmos nós não falamos capítulo, nós falamos o que? Número, salmo, no número tal. Por quê? Porque ele é o inário dos judeus. Sim. Nós temos também o nosso inário. E você pega que esses hinos da harpa cristã são hinos do quê? De teologias boas, de teologias que falam bem a respeito de Deus e são cristocêntricos, mostram Deus como o centro do louvor. E são hinos também que foram escritos com experiência também, que é que não entra a ideia de anular a experiência. Nós não adoramos a experiência do louvor. O louvor ele também serve para valorizar a experiência que eu tive. E a minha experiência não deve estar acima da Bíblia, mas a Bíblia sendo a minha experiência. Por exemplo, você pega aquele hino 578, que é o Mar se Revolta. Sim. Mestre, o Mar se Revolta. Quando você vai ver a história desse hino, a autora desse hino, ela tinha sua família pobre, mas era família unida, onde era o pai, a mãe, duas irmãs e o irmão. Lá nos Estados Unidos, no século XIX, a tuberculose vem, pega naquela época, a tuberculose foi muito forte, e pega e mata os pais dela. Sim. Então o pai e a mãe dela levaram pela tuberculose. E agora ficam somente os três irmãos. E começa agora os três a viverem juntos, servindo a Deus na igreja batista. E os três servindo a Deus juntos. Lá o irmão delas também sofre da tuberculose. E tinha que mandar ele para a Califórnia, porque dizia que na Califórnia era onde tinha, vamos dizer assim, o clima era melhor para poder tratar dessa doença. E lá não consegue recurso para poder levar ele. Mas quando levam, chega lá, ele morre. E não consegue recurso para poder trazer ele. Se ele consegue fazer uma grande oferta, a igreja tira a oferta e consegue trazer ele. E ela começa agora a criar na mente dela uma espécie de, vamos dizer assim, de rebeldia contra Deus. Por tudo que passou. Perdeu os pais, perdeu o irmão e não tinha nem como trazer o irmão. Sim. Para poder, vamos dizer assim, velar. Mas aí o que acontece? O pastor chega e pede assim, olha, eu quero que você componha algumas músicas sobre essa lição que nós estamos estudando aqui. E lá ela vai tendo uma lição, onde ela vai ver se Jesus acalma a tempestade. E ela começa agora, quando ela lê aquela lição, na mesma hora sente, vamos dizer assim, o conforto de Deus. Aí ela vai escrever, é muito conhecido, Mestre, sim, e o mar se revolta, as ondas já querem surgir, vamos dizer assim. Então você observa que são hinos cantados no sofrimento também. Sim. Porque o sofrimento ele pode expressar aquilo que eu tenho em relação ao Senhor. E o sofrimento ele pode levar também eu a adorar a Deus. Sim. A cantar a Deus também. Tem uns tratamentos, né, que Deus faz para cada um. Faz. Né? Deus, e é interessante nós observarmos isso, que toda a situação que nós passamos, e que já entra uma questão mais de aplicação, tudo aquilo que nós passamos nas nossas vidas, nós temos que tirar uma lição. Se for bom ou se for ruim.
Se eu passar em alguma situação boa, eu tenho que tirar uma lição daquilo dali, o que Deus está querendo me ensinar com aquilo dali. E se eu também passar por uma situação difícil, eu tenho que também tirar uma lição daquilo dali, do que Deus está querendo falar para mim. E o louvor, ele expressa esse meu sentimento, tanto na alegria como também na tristeza. Benção, benção. Rapaz, é muita informação. Bênção de Deus. Pessoal, quem tá conosco aí só tá ganhando, com certeza. Então, se você quiser fazer uma perguntinha, né? Coloca aí uma perguntinha no MTM, né? No Instagram ou no canal do YouTube. Pastor Jabson, falando ainda um pouquinho sobre Paulo, onde Paulo, ele, pelo menos isso foi o que o senhor compartilhou conosco, ele meio que estabeleceu uma forma que era o cântico, a oração, a leitura bíblica, a oferta, ok, não é isso? E agora aí se fala desses elementos. Que elemento, baseado no nosso convívio hoje, não pode ser acrescentado nesse contexto aqui que Paulo apresenta para a gente fazer o culto ao Senhor? Uma pergunta muito boa também, parabéns você pela pergunta. O culto, ele já tem os seus elementos, como você mesmo disse na Bíblia, né? Então o culto em si, ele não deve ferir os elementos. Se eu estou prestando culto ao Senhor na minha igreja, na minha comunidade, eu tenho que levar em consideração esses elementos do culto. Agora é claro que eu posso ter, vamos dizer assim, algumas atualizações ou modernizações. Por exemplo, nós temos a estrutura da igreja. Eu me lembro que quando era criança, os bancos eram demais, vamos dizer assim. Sim. Então hoje nós temos o quê? Cadeiras acolchoadas, nós temos igreja com central de ar, nós temos igreja com microfone sem fio, nós podemos colocar um telão de LED para poder melhorar o ambiente. Sim. Ou seja, a estrutura do templo, ela pode ser modernizada. Agora, eu não posso fazer o quê? É acrescentar elementos, ou acrescentar aquilo que a Bíblia não diz, para poder atrair pessoas. O culto ele não deve ser para atrair pessoas. O culto não deve colocar entretenimento no culto, para poder atrair pessoas com foco não em Deus, mas nas pessoas. Tem um autor que ele vai dizer assim, Paul Washer, ele vai dizer que métodos carnais trazem pessoas carnais. Sim. Então, quando eu coloco um método carnal, eu trago uma pessoa carnal. Você observa que em muitos cultos por aí, eles trazem um elemento secular e só muda o nome colocando o nome Jesus ou o nome gospel. Sim. Vamos fazer uma festa tal gospel, vamos fazer um carnaval gospel, vamos fazer um sei o que gospel. Tudo trazido lá de fora e acrescentou o elemento gospel. Então, quando eu já caminho para esse outro extremo, eu já estou tirando o foco do culto, que é louvar a Deus. E é um erro, né? E é um erro, por quê? Porque eu estou acrescentando aquilo que a Bíblia não diz. Por exemplo, festa junina, no período da festa junina, faz uma, festa Calten Gospel, né? Chega lá, é só o nome, né? Mas o teor é a mesma coisa, né? E nós temos que entender isso. Por exemplo, vamos dizer, a igreja decide fazer fora do templo isso. Ok, fez fora do templo, não é ambiente de culto, mas fez fora. Mas você tem que entender qual é o propósito por trás. Sim. Qual é o propósito por trás? Eu estou querendo fazer para mim me adaptar ao mundo? Ou estou querendo fazer para mim poder agradar ao mundo, fazer aquilo que o mundo faz, só que com uma outra roupagem, vamos dizer assim? Ou é o propósito de glorificar a Deus? Então eu tenho que entender primeiramente o propósito que está por trás. E quando, por exemplo, quando eu trago para o culto, eu não posso colocar nada no culto que venha ferir a palavra do Senhor. Por exemplo, eu estou no culto, então o culto tem o louvor eu posso colocar os instrumentos. Sim. Eu posso colocar os instrumentos, eu posso colocar adaptações que não firam a palavra do Senhor. Eu tenho a leitura da palavra. Eu tenho a leitura da palavra, por exemplo, eu posso usar um telão para poder os irmãos acompanharem melhor. Ou seja, eu posso usar essa adaptação na estrutura. Agora, eu não posso ferir os elementos do culto. Por exemplo, eu não posso tirar a pressa na palavra. Eu vou tirar a pressa na palavra hoje para colocar só louvor. Eu não posso fazer isso. Porque eu já estou tirando o elemento do culto. Eu vou tirar o louvor agora e vou colocar somente o ofertário. Como é que vai ser outras coisas? Sim. Então o culto, por exemplo, nós temos 2 horas de culto. E às vezes a pessoa ela não entende como é que deve ser a dinâmica do culto. Às vezes você vai em cultos por aí. Uma vez eu fui pregar em um culto onde foram 2 horas, 1h30 1 hora e 35 minutos de louvor. Aí Muito, né? Aí ficou 25 minutos para a pregação de agora nós vamos para a parte mais importante do culto. E ficou com a menor. Ficou com a menor parte, ou seja... Então é isso. Então, você observa que os elementos devem ser trabalhados dessa maneira. Então, no culto, eu devo ter o cântico, eu devo ter oração, leitura da palavra, exposição da palavra e o ofertário. Tudo aquilo que vem ferir esses princípios, eu não devo aceitar. Olha só. Eu não devo aceitar. Por quê? Porque já vai ferir aquilo que a Bíblia estabeleceu como princípio. Eu não posso colocar
outros elementos. Eu não posso adaptar, vamos aqui agora, por exemplo. Nada contra quem faz, mas por exemplo, eu não posso desligar todas as luzes e agora fazer só um culto com parede preta. Sim. Por exemplo, eu não posso, por que eu não, agora isso é a questão minha, por que eu já não sou de acordo em colocar fundo musical em pregação? Você não vê na Bíblia, isso na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Sempre que os pregadores, os profetas, eles iam falar a palavra do Senhor, eles eram bem claros, não tinha fundo musical por trás. Sim. Quando você vê nos apóstolos, da mesma maneira, os apóstolos pregavam, Paulo pregava, os pregadores estavam ali expondo a palavra de Deus, não tinha fundo musical. Quando eu coloco o elemento do fundo musical na pregação, eu diminuo o senso crítico da pessoa, eu deixo a pregação com um tom mais emocional. Sim. Para que E todo tem que ter mundo cuidado, né? tem que ter cuidado, porque quando a pessoa fica mais com o tom emocional, ela absorve tudo. Ela diminui o senso crítico dela, então ela absorve tudo. E falta aquilo que, por exemplo, tinha na igreja bereana. Paulo ele foi pregar na igreja de Bereia. Paulo era um pregador famoso, tinha pregado na região todinha. E eles não aceitaram Paulo na primeira oportunidade. O texto vai dizer que Paulo pregava e eles acompanhavam na Bíblia. Quando Paulo terminou de pregar, eles disseram, não, o que você falou está em conformidade com a Bíblia. Ou seja, tinha um elemento crítico. Não é que eu devo ser crítico demais, não. Sim. Mas eu devo saber e ter o discernimento de absorver a palavra do Senhor e com ela poder colocar em prática na minha vida. Mas será que a música não ajuda, assim, os pregadores, assim, se inspirar até mesmo? Sei lá, né? Não pode ajudar, como eu estou dizendo, a música tem esse poder, né? Nós estamos falando, a música tem esse poder de fazer muitas coisas. Mas o que acontece, geralmente, o fundo musical, ele é usado com esse contexto, de tornar o ambiente mais emocional, vamos dizer assim, uma indução psicológica. Aí o que é que a pessoa faz? Ela diminui as luzes do culto para ficar só focado no púlpito, que também às vezes, vamos dizer assim, é um certo equívoco, porque quando você diminui todas as luzes do ambiente e foca só no púlpito, no louvor e na pregação só no púlpito, cria uma espécie de separação entre o louvor que está sendo pregado com o ambiente, com o público que está embaixo. Sendo que o culto é de todos, é congregacional. Sim. Congregacional. Então eu tenho que cantar e também estar inserido no culto, como também estão aqui, estão lá em cima. Então deve entender isso. Como, não é que a Bíblia vai dizer que é pecar quem faz isso vai para o inferno, não é isso. Mas são elementos que a gente pode Tem que ter cuidado. escolher um pouquinho, né? Eu já vi pregadores e ministrantes, como você achar melhor falar, que fala assim, faz em um fundo musical, né? E ainda fala assim, não, faz em tom menor. Tem pessoas, tem uns caras que é muito top, ainda fala assim, faz em ré menor. E canta em sol. Calma, vamos falar isso, né? Porque, então assim, tem uns caras, os camaradas que fazem assim, não, faz em ré menor. E realmente parece que tem uma indução, né? Quer induzir. Isso. Eu acho que também vai muito também da intenção, porque de repente a pessoa começa a tocar, por exemplo, você está naquele momento de louvor e o pregador, ele entrar, né, nessa, digamos, entre aspas, deixa que veio o louvor, que veio a adoração, ele já entrar adorando e começar a ministrar e focando na adoração já é diferente, né? Do que você tá aqui do zero. Não, coloca aí um menorzinho para arrumar um ambiente. Um ambiente Pois é, porque tem que ter cuidado com essas coisas, porque onde vai o propósito? Qual é o propósito de fazer isso? Então, por exemplo, se eu sou um pregador e eu vou expor a palavra de Deus, eu tenho que expor ela com toda a autoridade, graça e conhecimento daquilo que eu estou fazendo, né? Porque tem que ter o pregador tem que pregar a palavra, como Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra, e tem que pregar a palavra sabendo que aquilo que ele vai falar é de Deus. Então, se ele vai falar é de Deus, é a palavra de Deus, ele tem a responsabilidade, a autoridade e o poder, vamos dizer assim, de Deus para pregar essa palavra. Então ele tem que passar os conselhos de Deus. Sim. O culto, como Mark Dever vai dizer no livro, ele vai dizer assim que o culto é quando a palavra de Deus é ensinada, é cantada, é orada e é pregada. Boa. Então o culto onde a palavra de Deus é ensinada, é orada, é cantada e é pregada. Top. Então o culto, a palavra de Deus é a primazia. Por exemplo, essa ideia de púlpito, quando eu falo púlpito, eu me refiro àquilo onde coloca a Bíblia, os livros, vamos dizer assim, a Bíblia e o instrumento que o pregador usa. Ele já vem da reforma protestante depois de Lutero. O que Lutero faz? Ele coloca o púlpito num lugar mais alto, que é a ideia de que a pregação deve ter a primazia no culto. Sim. Então deve ser com prioridade no culto. Então qual é a parte principal do culto? É a pregação. Sim. O louvor, ele é aquele, vamos dizer assim, que um ambiente. E é interessante que o louvor, ele não deve ser somente também aquele louvor pacato. Ah, porque a pregação é a parte principal do culto, então o louvor vai ser de qualquer jeito. Não. O louvor tem que ser aquele louvor pulsante. Sim. Não é aquele louvor emocionalista, não, é um louvor onde fala de Deus, leva a igreja a cantar
E já deixa todo o ambiente preparado assim para o pregador. Sim. E quando o pregador ele vem, prega e faz a exposição do texto sagrado, o ambiente está propício para a adoração a Deus. Então o louvor ele tem esse papel. Nós, por exemplo, nós não podemos entrar em dois extremos. Nós não podemos entrar num extremo tradicional demais, que é o quê? Deixar o louvor, assim, terceirizar o louvor. Sim. Como também nós não podemos ir para o outro extremo, que é o lado de muitas igrejas que fazem isso, que é o quê? De colocar o louvor como uma parte principal do culto. Não, o louvor não é a parte principal do culto. A parte principal do culto é a pregação da palavra. Agora o louvor deve ser o quê? Dinâmico, honrar a Deus e honrar a palavra de Deus. E o pregador, quando ele vem, está em conformidade com Deus, e aquilo que foi cantado, ele tocou no coração das pessoas, e a palavra agora vem com aquilo, porque é interessante observar assim. O louvor, ele é de nós para Deus. Sim. A pregação da palavra é de Deus para nós. Então, o louvor é aquilo que eu presto ao Senhor como adoração, e a pregação é aquilo que Deus quer falar comigo através da mensagem. Top. Olha, inclusive no programa anterior nós deixamos então uma enquete perguntando qual era o mais importante, se era o louvor ou a palavra, né? E nós tivemos alguns comentários, inclusive foi o comentário da irmã Nayá, pregadora da palavra, falou. Ela deixou uma reflexão, né? Que pena que eu não estou encontrando aqui nos comentários, né? Mas ela deixa uma reflexão sobre a importância. Mas já pegando essa deixa, então, hoje, bater o martelo é a palavra. É a pregação da palavra. Não tem... Não. Biblicamente você observa isso. Os cultos, no Antigo Testamento, você vai ver que no Antigo Testamento tinha essa ideia do sacrifício, né? Era assim, o sacerdote oferecer sacrifício a Deus, mas o que acontece? Eles também tinham exposição da palavra. Sim. Tinha o louvor, mas a exposição da palavra era que tomava a parte principal da reunião dos judeus, no Antigo Testamento, de Israel, vamos dizer assim. Quando você vê no Novo Testamento, aquilo que é primazia nas reuniões, nos ambientes, é o que? É a exposição da palavra. Os apóstolos, depois de Atos 2, você vai ver que Pedro, quando o Espírito Santo começa a pregar a palavra, você observa que o Jesus Cristo, ele fala sobre a palavra, ele prega a palavra. Jesus Cristo, quando você pega o Sermão do Monte, que foi o maior sermão, que é o maior sermão que nós temos no Novo Testamento, não só de extensão, mas também pelo pregador que está por trás, que é o próprio Jesus. Sim. Ele pega no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, e ele vai trazer vários ensinamentos. Os apóstolos, da mesma forma, eles davam prioridade para a palavra. Por exemplo, você vai ver lá em Atos capítulo 6, Sim. a igreja está ali reunida, e começa a haver agora desavença entre as irmãs hebreias com as irmãs judias. Sim. A ponto de chegar para Pedro, a liderança da igreja, e dizer assim, olha, nós estamos vendo que as nossas viúvas estão deixadas de lado, enquanto as de vocês estão sendo mais valorizadas, vamos dizer assim, no bom português falando. O que Pedro vai dizer? Olha, vamos separar homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que venha cuidar dessa parte mais serviçal. Sim. E nós, os presbíteros, após, nós vamos continuar o quê? Nós vamos focar na oração e na leitura da palavra. Ou seja, era o principal ministério dos apóstolos, era a pregação da palavra. Então, onde ele chegava, a palavra tinha prioridade. Você vai ver que onde Paulo chegava para pregar, onde Paulo chegava no ambiente de culto, a prioridade era a pregação da palavra. E Paulo pregava, então você vai ver, por exemplo, quando Paulo pregava, que até eu caiu dormindo, né? Assim? Sim. Ou seja, a pregação tinha essa prioridade nos cultos no Novo Testamento. Quando você vem ao longo da história da igreja, você começa a observar isso. Os pais da igreja, que são os maiores teólogos depois dos apóstolos, que viveram até o século IV, eles davam essa ênfase também na pregação da palavra do Senhor. Sim. Oriundo da onde? Dos apóstolos. Então, quando você olha para o Novo Testamento, você vê que a pregação da palavra do Senhor tinha essa primazia. Todo tempo eles velavam pela pregação. Paulo vai dizer para Timóteo, prega a palavra de Deus. Isto é tempo, quer oportuno, quer não. Porque você vai prezar, porque nos últimos dias vai surgir pessoas que vão não suportar essa doutrina, criando comichão de ouvido, e vão mutar para si o que? Falsos mestres. Depois Paulo fala novamente para Timóteo, olha, prega, porque vai surgir homens gananciosos. Olha, 2 Timóteo capítulo 3. Vão surgir homens gananciosos, egoístas, amantes de si mesmo. Então tu tem que pegar a palavra para esse povo. Prega a palavra, Paulo fala também para Tito, Tito também prega a palavra, ensina as mais velhas a cuidar das mais novas. Ou seja, a palavra no culto, ela tem essa primazia. Por quê? Mais uma vez falando como eu falei agora há pouco. Porque a pregação é aquilo que Deus quer falar para o seu povo. Então é por isso que ela tem a prioridade no culto, que deve ser tomada com prioridade a palavra do Senhor. Olha a pregação dela. Olha só, a Nayá, ela deixa um comentário no post anterior, né, e eu trago aqui.
Ela diz assim: eu estava refletindo sobre essa frase esses dias atrás. A melhor parte do culto. Na verdade, o culto é o melhor, pois o louvor é para atraí-lo, buscá-lo. A palavra não é para Deus, são para os cristãos aprender. Deus habita no meio dos louvores, mas também vela pela sua palavra. Não tem como desconectar ambos, né, mana? Você é uma bênção e assim segue. Então ela dá o entendimento que não existe essa importância, não tem esse grau de importância. Mas eu trago também outro exemplo, não querem dizer que o louvor é importante nem que a palavra, mas isso aqui nós estamos... o ponto-chave aqui é a teologia, música e a teologia, né? Nós estamos em busca do que a teologia fala para nós, para somar com o nosso dia a dia. César Marcial, nosso colega, ele chega numa programação no Tempo Central, e no Tempo Central culto de doutrina, numa terça-feira, onde que tem um pastor, e canta, e começa, há uma graça, há uma presença diferenciada naquele ambiente. E de repente ele cantou o hino e parou. Até o próprio pastor olhou assim para ele e esperava mais, porque naquele momento a igreja se envolveu. Eu disse: o que foi, César? Aconteceu? Não, é porque a prioridade é a palavra, né? Disse: mas tudo bem, mas nesse momento entende-se que tinha algo diferenciado. Qual o teu entendimento sobre isso? Qual o teu partilhar desse momento? Seria um momento que ele poderia estar continuando cantando porque existia uma manifestação diferenciada de Cristo? Ou não, tá certo, parou, vamos focar na palavra. O que diz sobre isso? É que acontece, como a pergunta que você fez, né? Eu não me referi à melhor parte do culto, né? Sim. Foi como a parte prioritária do culto, que é a palavra. Sim. Olhando para a Bíblia, e que os apóstolos vão dizer, os historiadores vão dizer que prioridade do culto é a palavra. Isso, né? O louvor, ele tem seu papel, mas a prioridade não é a melhor parte. Porque, mais uma vez, aquela ideia de que o culto, quando eu falo assim, a melhor parte, dá a entender, sou muito egoísta, né? Assim, sim. Qual a melhor parte do culto? Ou seja, qual a melhor parte que eu acho do culto? Não. O culto, ele tem esses elementos que nós falamos, e a prioridade do culto é a palavra, como foi bem dito por você mesmo. Mas sobre essa questão, nós temos que entender, e nós pentecostais, nós queremos assim, nós temos o nosso culto, Paulo vai dizer que o nosso culto é racional, né? Sim. O culto, ele é racional, ou seja, eu não perco a minha racionalidade no culto. O que é o culto racional? Que a minha mente também, ela adora a Deus. Quando também meu coração também. E nós, como pentecostais, nós cremos que além de todo o ambiente, o culto onde nós temos os elementos do culto, onde nós temos toda o âmbito do louvor, pregação e tudo, mas nós também somos e cremos que nós somos o quê? Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Então, o culto, ele é dirigido por Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo em nossas vidas. Nós dirigimos o culto no ambiente, humanamente falando, mas nós estamos vulneráveis ao Espírito Santo. E o culto pentecostal traz esse elemento do quê? Da espontaneidade. Sim. E também da, vamos dizer assim, a manifestação do Espírito Santo. Então, quando eu olho, por exemplo, quando acontece um caso como esse que você relatou, eu tenho que entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer, não aquilo que eu quero fazer. Sim. Porque eu não posso pegar de uma experiência e dela criar uma regra. Sim. Dela criar uma doutrina. Se no culto passado o Espírito Santo fez eu cantar tanto que parou a pregação, na mesma forma vai ser hoje também. Quem estava aqui naquele dia se lembra? Amém? Vai ser hoje do mesmo jeito? Não. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode. Sim. Que ele faz o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Ele, o Pai e o Filho são um, só que a Bíblia vai dizer isso, né? Então Deus ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, além da minha, vamos dizer assim, fora da minha visão teológica, aquilo que ele quer fazer, Deus faz. Agora tem que entender que é aquilo que fere a Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo ele pode fazer muito bem isso. Porque o culto ele é direcionado pelo Espírito Santo. E nós estamos vulneráveis ao agir do Espírito Santo no ambiente do culto. Então eu não posso, e aqui é o que muitos da visão mais tradicional fazem, que é o quê? Tirar o elemento emocional do culto. Nós, como pentecostais, nós já acrescentamos o elemento emocional do culto. Agora, nós não podemos cair no outro extremo de fazer o culto emocionalismo, não. Nós temos o elemento emocional. Então, creio que o culto em si, quando o Espírito Santo ele age, ele pode fazer isso. Por exemplo, ele pode dizer assim, não, hoje eu quero tratar de maneira diferente. Eu quero colocar, dar um espaço mais para o louvor, mas isso é errado ele fazer. Ele pode fazer? Pode. Mas isso é raro, por quê? Porque a Bíblia já diz como é o modelo do culto. Sim. A Bíblia já diz qual é a prioridade do culto.
Então ele pode fazer isso. Num culto ele pode fazer muito bem isso. O louvor o ambiente ficou tão suscetível ao Espírito Santo. Começou Deus a batizar no Espírito Santo, começou Deus a fazer milagre. Amém. O cantor ele vai conduzindo aquilo ali. Ele não pode forçar aquilo ali. Sim. Quando ele vê, por exemplo, que está continuando, o Espírito Santo quer fazer, então ele pode muito bem continuar. Como também tem ele pode, acessibilidade, né? Como também ele pode parar. Isso, não, eu quero parar, com focar no irmão, eu quero parar porque eu quero ouvir a palavra. Então não tem nenhum problema quanto a isso também. Sim. Agora ele pode me dizer muito bem, não, vamos deixar até onde o Espírito Santo levar. O Espírito Santo levou, terminou aqui eu sei que foi o Espírito Santo, daqui pra frente vai ser eu. Aí é carne. Aí é carne. Porque pode cair naquela armadilha do cara pensar que, não, vamos lá, Deus está fazendo, continue e tal, não pare de cantar, tem que gritar mais. Às vezes tem que entender quanto a isso, e é isso que é o equilíbrio que a gente tem que fazer. Sim. O equilíbrio. Então Deus pode fazer muito bem isso, o Espírito Santo pode fazer isso. Mas como estou dizendo, não é regra, né? É, vamos dizer assim, casos mais raros que pode acontecer também. E eu contar um testemunho, um exemplo que aconteceu lá na nossa congregação. Nosso pastor estabeleceu algumas orações, de 2 em 2 domingos a gente tinha uma oração. E sempre ele, na oração, ele dava uma palavra de uns 10 minutinhos e encerrava a oração. E nesse domingo nós fizemos um momento de oração, levamos o ministério de louvor, todo mundo cantou junto, aquele negócio, todo mundo orou, e levantou todo mundo de joelho, já entrando no louvor. E o pastor pegando no microfone, isso no domingo, né, que a bideira para começar às 8h30, e o pastor assim naquele negócio pegou, ministrou a palavra, expôs a palavra assim de uma forma gloriosa, e foi, e 8h30, e 9h, e nada de terminar, 9h30, foi terminar 10h a ministração, e a escola bíblica, eu disse, rapaz, já foi a escola bíblica, já foi, mas foi uma situação, né? Que isso pode acontecer, né? Pode acontecer, a gente... Porque é como nós estamos falando, o Espírito Santo está preso à minha ação, né? Que é outra questão que nós estamos falando também. O Espírito Santo ele não é bagunceiro, ele não age contra aquilo que a Bíblia vai dizer, ele não faz isso. Mas nós temos que estar suscetível ao Espírito Santo. Sim. E eu, por exemplo, eu como pastor, estou na igreja, eu estou conduzindo o culto, eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo. Eu posso entender que tem dia, por exemplo, eu como pastor, sou músico, também sou pregador. Às vezes o que é que o pregador faz? Alguns pregadores, né? Irmão, eu não tive tempo de preparar a mensagem, mas aí o que acontece? Eu vou falar o que é que o Espírito Santo quer que eu fale hoje à noite. Então o versículo que eu abri aqui agora foi esse versículo aqui, então eu creio que o Espírito Santo está querendo falar comigo. Eu não concordo dessa maneira. Isso é meio arriscado, né? Porque isso está mais para uma muleta, para quem não estudou e se preparou, do que para de fato o Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo quer falar, ele fala também naquele que se preparou, naquele que estudou, que orou, que buscou a graça para pregar. Então isso já é um pensamento equivocado. Agora o que acontece? Por exemplo, já teve um caso comigo, agora contando uma experiência própria, como um bom pentecostal faz, né? Eu fui pregar numa festa de jovens, se eu não me engano eu era solteiro ainda. E lá eu fui pregar, aí eu tava na dúvida, eu orando, Senhor, me dê uma mensagem para me pregar. Eu na dúvida, como é que eu vou fazer para me poder pregar essa mensagem? Eu na dúvida entre duas mensagens. Então essa aqui, então essa aqui. Mas como é que eu vou fazer para me pregar? Aí eu pensei, não, eu vou me preparar nas duas. Eu vou estudar, montar meu semana nas duas, orar e buscar. Quando eu chegar lá na hora que o Espírito Santo mostrar que ele quer que eu prego ela. Quando foi na hora que eu cheguei, o Espírito Santo mostrou, eu quero que tu pregue essa. E foi justamente que eu estava com mais receio de pregar. Que era uma mensagem mais firme, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque isso, vamos dizer assim, diminui a ideia do pregador chegar assim, olha, eu estava com a mensagem preparada, mas Deus mostrou outra aqui agora, em cima do púlpito. Não estou dizendo que Deus não faça, Deus faz isso. Mas eu sou um pouco receoso de acreditar nisso, porque não me cheira como, não me parece, vamos dizer assim, não me parece como algo que acontece biblicamente falando. Sim. Então eu tenho que entender, eu tenho que estar vulnerável. Tanto o cantor, por exemplo, o cantor, às vezes tem cantor que pensa que toda vez que ele for cantar tem que ministrar, né? Sim. Não, o cantor é cantor. Ele canta, ele pode falar algum versículo, alguma coisa, pode. Agora tem cantor que ele vai, meu irmão, agora faz uma questão do nosso, uma autocrítica a nós, né? Nós somos músicos. Aí o cara vai cantar e ele passa meia hora. Tem uma frase do cantor que você conhece muito bem ele, que é o cantor Paulo César, do grupo Logos, onde ele vai dizer assim, olha, o cantor que depende de um sentimento ou de um gesto do seu público para ele poder adorar a Deus, é porque ele é desprovido de tal sentimento. Olha aí, que lindo. Ele vai dizer, um cantor que precisa de uma lágrima do seu público, um cantor que precisa de uma emoção do seu público para poder cantar a Deus, é porque ele é desprovido de tal sentimento. E é verdade. E é verdade.
Muito bem. Olha, pessoal, eu gostaria de pedir para você colocar no nosso direct do MTM algumas perguntas concernentes a algumas dúvidas sobre o tema de hoje, né? Eu sei que o nosso tempo é pequeno, pessoal, a gente não consegue alcançar muita coisa, né? Mas eu tenho certeza que esse programa de hoje, que é um dos primeiros programas dessa série, veio contribuir bastante com você, né? Com certeza comigo está me edificando e com certeza você que está nos assistindo. Então eu peço para você colocar aí no direct aí, a deixar suas perguntas, que nós vamos direcionar até mesmo para o Jabson durante a semana e a gente traz essa resposta, coloca aqui no Instagram, aqui na nossa página, respondendo você. Você que também que está no YouTube, no canal do YouTube, também pode deixar sua pergunta aí, deixar registrado, que a gente vai estar colocando as respostas. Olha só, pessoal, eu quero só deixar mais que você fique ligado aí no Instagram, que amanhã, até mais ou menos final de semana, nós vamos estar abrindo uma promoção muito legal. Vai ter, na última quarta-feira, vai ter uma premiação muito top, oferecida pela Master Grill. Olha, pessoal, pense no negócio que vai ser legal. Então, fica ligadinho. Você que não segue o MTM, olha, fica ligado que a promoção vai sair e o sorteio vai ser na última transmissão deste mês de outubro. Olha, eu se fosse você, não perderia de forma nenhuma. Então, ó, fica ligado aí no MTM, segue o MTM que logo vai sair o post dessa premiação que, ó, tá muito top. Olha só, eu também não posso deixar de falar aqui no dia 22 agora, nós temos o Little Meet, né, que é o encontro de bandas e orquestra Lírio dos Vales, que será na congregação Monte Tabor às 18 horas. Pessoal, você é nosso convidado. Tenho certeza que você vai gostar muito, a programação vai ser muito legal. Tem uma perspectiva aí de mais de 150 músicos, talvez 200 músicos juntos, adorando e louvando o Senhor Jesus naquele ambiente, dia 22 às 18 horas na congregação Monte Tabor. Olha só, eu quero passar aqui a oportunidade para o meu amigo pastor Jabson, né, passar suas considerações finais, né? Eu sei que foi pouco tempo, né, pastor? É muito assunto, mas nós vamos ter esse mês todo dessa série de teologia à música. Como já falei para vocês todos, né? Aqueles que tiverem alguma pergunta, coloca no direct, nós vamos estar direcionando para o pastor vai estar respondendo e a gente compartilha aqui no Instagram. Mas eu passo as considerações para o senhor, pastor. Por favor, fique à vontade. Amém. Muito obrigado. Agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar aqui. Ao irmão Arão pelo convite. Nós somos amigos de muitos anos. E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor com você e com os irmãos que estão nos acompanhando. Que possa ser edificante, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, a gente procura que edifique também a sua vida, as nossas vidas. Quero mandar um abraço à minha esposa, a missionária Yasmin, o meu filhinho Israel, de 3 anos, que está lá em casa acompanhando. Também a congregação Acordo de Sião, a congregação que eu pastorei, que Deus abençoe cada irmão. E assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, toda a minha família, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Olha, que coisa linda, que coisa linda. Aproveita, passa da mamãe Babies e Kids, já compra uma roupinha pro filho, né, pastor? Rapaz. Fazer a média. Fazer essa média, né? E a esposona que não quer ficar pra trás, passa lá na NL e compra um smartphone top da galáxia pro pastor. Eita benção. Meu pastor, se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa pra fechar com chave de ouro, sabe? A sua oportunidade. Não, eu quero só parabenizar você por essa iniciativa, Amém. né? De trabalhar essa temática sobre música e teologia. E eu creio que vai edificar muitas pessoas, né? Porque é algo que é muito importante, o louvor na igreja. E o louvor alinhado com a Bíblia Sagrada. Top. Porque fazendo isso, você vai, vamos dizer assim, mostrar. Porque não adianta nós sermos somente pessoas que apontam o erro e não apontam a solução. E você fazendo isso, você está mostrando o caminho, que tem um caminho longe de muitas coisas que nós estamos vendo, tem um caminho melhor, que é observar a música de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, parabéns a você, o Ministério de Música, todos os irmãos em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. E na próxima quarta-feira nós vamos estar com quem? Com quem? Com a lenda das galáxias, JB. Olha aí, JB. Você não sabe quem é o JB, não acredito. Pessoal, fica ligado. Pastor João Batista vai estar aqui junto conosco, compartilhando. Eu creio que vai ser muito top, tá? Jabson, eu quero lhe agradecer pelo carinho de vocês terem recebido esse nosso convite. Pastor Jabson também está articulando com esses grandes
grandes teólogos aqui da nossa cidade, homens de Deus separados que estão estudando, estão buscando, né, o conhecimento e está compartilhando com a gente. O pastor Jabes está fazendo todo esse alinhamento com eles. Muito obrigado por você ter cooperado conosco nesse projeto. Quando tiver com o projeto do Adrunes, vem aqui para conversar, apresentar o projeto, para as pessoas que estão nos assistindo conhecer mais sobre esse projeto, que vai com certeza acrescentar para nós. Então, pessoal, olha, eu quero agradecer você que está aí nos acompanhando no canal do YouTube Assembleia de Deus Imperatriz e também no mtm.música. Muito obrigado, pessoal. Toda quarta-feira às 21h30 aqui nós estamos com um programa falando de música. Olha, e você segura um pouquinho que vai vir muitas novidades. Tem muita... Pessoal, não posso contar. A produção aqui fica me segurando para me contar. Eu quero contar, mas eles não... Não, segura aí. Tem muita novidade para frente. Vai ter... vou falar não, porque senão quebra, né? Então, mas eu quero agradecer todos vocês que estão no MTM. Quarta-feira que vem, pessoal, 9h30, né? 9h30, entrem aqui no MTM, ou no Instagram, ou no canal do YouTube. Pessoal, não perca o programa falando de música na próxima semana, dando continuidade na série Teologia Música, que vocês serão bastante edificados. Hoje nós já fomos edificados através da vida do pastor Jabes. E eu quero te convidar para a gente estar finalizando, né, com oração, né? E assim, dizem assim, quando no ambiente tem um pastor músico não ora, né? Eu vou passar a oportunidade para o pastor Jabson estar finalizando e agradecendo pela vida da nossa Secretaria de Marketing, pela missão, que é a grande cooperadora com esse estudo, com os cooperadores, os apoiadores do projeto, falando de música. Eu passo a oportunidade para o pastor Jabson finalizar com oração. Pastor Jabson. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade. Onde nós trabalhamos acerca da música, da adoração, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o ministério de música na pessoa do irmão Arão, venha dar graça para o Teu filho a cada dia, abençoar a família dele e todo o ministério dele. E cada irmão que tem cooperado para a realização desse programa, e assim cada ouvinte que está nos acompanhando, cada telespectador, que o Senhor venha a abençoar a vida deles, o ministério deles, e que nós possamos a cada dia, Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Saber que nós somos criados para Te adorar e adorar da maneira correta, Senhor. Esteja conosco, nos ajudando a cada dia. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus, a paz do Senhor, e fique ligado aqui no programa Falando de Música, todas as quarta-feiras, 9h30 da noite, aqui no mtm.música e também no canal do YouTube Assembleia de Deus Imperatriz, programa Falando de Música. Conto com você, te espero agora nessa série Teologia Música. A paz do Senhor e até a próxima! Então...